Muito boa noite, que a paz do nosso Deus ilumine a sua vida. Amém? Que a paz do nosso Deus toque a sua vida. Estamos aqui para uma live e para meditarmos na palavra de Deus e também para realizarmos uma oração. Você que está a primeira vez, seja bem-vindo, tá bom? Canal Bispo Leandro Melo. Pode também estar seguindo a gente aí nas redes sociais, como Instagram, YouTube, aqui no YouTube, perdão, Facebook, Kawaii, TikTok, tá bom? Esteja nos seguindo nas redes sociais e esteja mais próximo das coisas de Deus. Estamos aqui numa live abençoada. Você que está chegando aí, já deixa aquele like, não custa nada, é de graça. Aquele like abençoado, amém? Para fortalecer esse canal, para abençoar esse canal, para fazer com que esse canal ele alcance outras vidas. Esse é o nosso intento aqui no canal. Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você nessa oportunidade que Deus nos concede. Às vezes a imagem não está muito boa aí. Estamos no improviso aqui. E já deixa aí também nos comentários o seu pedido de oração, tá bom? Porque nós aqui no canal estamos diariamente, continuamente orando e intercedendo por todos os inscritos aqui nesse canal. Eu tenho certeza que Deus ele vai lhe abençoar de uma forma tremenda, extraordinária e poderosa. A palavra de Deus em Gálatas, capítulo 4, verso de número 21, eu queria que você atentasse para essa palavra abençoada. Amém? Quem está chegando aí, vai apertando aí naquele like abençoado, porque só assim o YouTube ele vai entregar esse conteúdo para mais pessoas. Amém? E Deus ele vai abençoar a sua vida, porque você está sendo veículo, canal do reino de Deus. É de graça, é gratuito, não custa nada, né? Você deixar o teu like aí. Aqui em Gálatas, capítulo 4, no verso de número 21, a Bíblia vai dizer: Dizei-me vós os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos. Abraão teve 2 filhos. Você sabe disso, né? Abraão teve o filho da escrava, chamada Agar, né? E o filho da promessa, chamado Isaque. O filho da escrava foi uma infelicidade, infelizmente, de Sara, que se precipitou porque não creu na promessa de Deus, não acreditou na promessa de Deus. E quando eu não acredito e não creio na promessa de Deus, eu acabo fazendo o que Sara fez, se antecipando, se comprometendo
infelizmente, cometendo erros. E o erro foi tão grave, né? Esse erro foi tão grave que até hoje ele reflete em Israel. Não são poucas as vezes aí que nós estamos vendo na televisão, nos noticiários, até mesmo aqui na internet, né, que Israel está em guerra há mais de um ano, sofrendo guerras e ataques, né, de vários grupos terroristas, como o Irã, o Iraque, justamente, né, que a Mesopotâmia, perdão, ela hoje é a atual Iraque, onde Abraão ele morou, viveu. A Palestina, toda a faixa de Gaza, o conflito hoje em Israel se dá devido a essa divisão, porque Abraão teve o filho com a escrava, por sua esposa, infelizmente, não conseguir crer na promessa de Deus, como eu te disse. Onde eu não creio na promessa de Deus, eu não consigo esperar, né? Eu não consigo aguardar, eu não consigo confiar. Muitas são as pessoas que estão assim. Elas querem acelerar o processo das coisas e acabam causando mais e mais problemas. Então, quero abrir um parênteses aqui para você que crê e sabe que Deus tem uma promessa na tua vida. Aguarde, confie, e essa promessa ela vai se cumprir em breve. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que prometeu é fiel para realizar. Aquele que prometeu é fiel, aleluia, para, glória a Deus, fazer se concretizar. Não importa o tempo em que você tem que esperar para que a promessa se cumpra, né? Não importa o tempo que você tenha que aguardar em Deus. O importante é você crer que Deus não deixará de honrar você. Então aqui nós estamos lendo a carta de Paulo, certamente aos Gálatas, e ele vai dizer: pois está escrito que Abraão teve 2 filhos. De repente, muitos não conhecem, né, sobre esse assunto. Peço perdão porque eu estou um pouco gripado, estou um pouco. Tá dando para perceber, né? Mas a vontade de ser canal de bênção para a tua vida é maior. Então ele teve 2 filhos, um da mulher escrava e o outro da mulher livre. O que a Bíblia está querendo nos dizer? O que ela quer passar, conectar-nos? Qual é o intento da Bíblia aqui, da palavra de Deus? Está falando sobre
O filho da escrava e o filho da mulher livre. Filho da escrava, ela quer dizer a lei, a antiga lei. Aquele que vive sob o jugo da lei, esse vai colher os frutos da lei. Como assim, ô bispo? Deixa eu tentar explicar, debaixo da sabedoria do Espírito Santo. A lei é dente por dente, olho por olho. Na lei, se a pessoa fosse pega cometendo um erro, um adultério, ela era digna, naquele exato momento, de ser apedrejada. Você deve lembrar do fato que levaram uma mulher até Jesus, julgando-a de ter sido pega em adultério. E eles vão até dizer: a lei diz de Moisés que é para apedrejarmos. E o Senhor, perguntando para Jesus, diz o quê, mestre? Então ali eles estão usando a lei para justificar-se diante da graça. E não vai dar certo, porque assim como a água não se mistura com o óleo, não é verdade? Não é verdade isso? A luz não se mistura com as trevas. A lei e a graça, elas têm uma grande dificuldade em se harmonizar. Porque a lei, ela leva a pessoa a ter um certo relacionamento com Deus como escravo, entende? Por isso Jesus vai falar certa vez para os apóstolos que o servo não sabe o que faz ao seu senhor, que ele é servo, não é verdade? O relacionamento é de complexidade total. A lei, ela não foi abolida, não é isso que eu estou querendo lhe dizer. Não, ela não foi abolida. Então, como que o senhor resolve isso? Ela foi cumprida por Cristo. Então, aqui nós aprendemos sobre o que é viver debaixo do jugo da lei e o que é viver debaixo da bênção da graça. Então, quando vão apedrejar a mulher, eles correm para a graça. Mas a graça, ela veio para desfazer, não. Ela veio para cumprir a lei. E por isso ela se torna digna, como o Senhor Jesus é digno, Senhor dos senhores, de trazer a graça dele. Então não é por mérito, não. É por graça de Deus que nós hoje vivemos. Então aqui nós aprendemos o que é sobre a graça, o que é sobre a lei. Antes que nós venhamos orar aqui nessa live. E você já vai entender o que Deus quer falar ao teu espírito. Essas coisas são alegóricas, né? Porque a Bíblia, você sabe que ela é
literária, simbólica e figurada. Então aqui é uma alegoria, porque estas mulheres são duas alianças. Olha que coisa tremenda. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, aonde Moisés recebe a lei, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia. Olha onde fica o Monte Sinai. E corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Olha, porque então que Jerusalém está enfrentando todo o caos, Israel, briga de território, briga de poder. Entende agora? Descendente de Ismael, primeiro filho de Abraão, que não tem nenhuma parte na promessa que Deus fez, porque a promessa foi feita para Isaac. Isaac é o filho da promessa. Ismael é o filho da escrava. É comparado à lei. Por isso você tem acompanhado aí, parece que desde, se eu não me engano, né, de o 7 de outubro de 2023, se eu não me engano, é isso? Essa guerra contínua, esses ataques que Israel vem sofrendo, né, do Iraque, do Irã e dos grupos terroristas, porque querem tomar a qualquer custo aquilo que não lhes pertencem, mas por serem parte da descendência de Abraão, eles acabam acreditando que têm direito naquilo que não têm. Em contrapartida, a Bíblia vai dizer: mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril. Sara era estéril, né? Que não dar à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Olha que palavra, hein? De fato, são mais numerosos mesmo. Os filhos da abandonada daquela que tem marido, se referindo a Sara. Então, aqui você vê uma alegoria, né? Uma simbologia, tipologia. E é bom que você aprenda essas coisas para que você fique atualizado, porque eu costumo dizer que, infelizmente, hoje o evangelho dos evangélicos não costuma ser o evangelho da Bíblia. E nós, os gentios, que fomos alcançados pela graça, estamos debaixo da tutela da graça de Cristo, daquele que nos salvou.
da morte para a vida, das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Urabaia candaraba subia. Porque somos livres, porque Cristo nos fez livre. Cristo nos libertou da escravidão, do pecado, da lei. Então, toda tentativa minha de querer justificar para ter a atenção de Deus no que eu faço é frustrada. Porque não é por mérito. Não é por mérito. Hoje é por graça. Antes era por mérito, hoje é por graça. O que é graça? Favor não merecido. Nós lemos isso também, para não ficar muito extenso aqui o nosso raciocínio nessa live, e eu orar por você, no livro de Malaquias, capítulo 1. Nós também vamos ler aqui a graça. Porque costumam-se dizer que a graça está só no Novo Testamento, enquanto nós achamos a graça no Antigo Testamento. Está aqui, ó. Eu posso ler para você, né? Malaquias capítulo 1, verso 9. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Observe o texto. Suplicai o favor de Deus para que ele nos conceda a sua graça. Por quê? Deus não tem nenhuma dívida com o homem. A dívida que tinha do homem para com Deus, o Senhor Jesus pagou por mim e por você. Está escrito, né? Encravando na cruz, despojando principados e potestades, encravando na cruz o escrito de dívida que constava por ordenância contra nós. Então, observe que a graça, ou seja, Jesus, já estava no Antigo Testamento, porém, não era observado. Até que a graça em João capítulo 1, nós vamos ver que ela vai se materializar, ela vai encarnar, como está escrito lá. E o verbo se fez carne, a graça, habitou entre nós. E no princípio o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por ele, para ele, sem ele, nada do que foi feito poderia ser. Então hoje o relacionamento meu para com Deus não pode ser um relacionamento de escravo, de imposições religiosas, mas de um relacionamento com Deus leve, não por medo, não por represária, não, mas de pai para com o filho. E nós vamos ver aqui nesse texto também dizer: o filho honra o pai, o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, aonde está a minha honra? E se eu sou senhor, aonde está o respeito para comigo? Por isso que Jesus honrou o pai do início ao fim. Você vai ver ele honrando o pai, não é verdade?
Do início ao fim, ele honra o Pai. Então, isso é o evangelho da cruz. Costuma dizer, e repito, não é o evangelho dos evangélicos. Infelizmente, é o evangelho que Cristo resgatou na cruz. Eu vou orar agora. Estou vendo pessoas colocarem aí comentários, orações. Já aperta no like aí, ó. Abençoa esse canal. E Deus vai te abençoar, te alcançar. Porque nós vamos suplicar a graça dele, favor dele. Deus coloca em vós tanto querer quanto realizar. É Deus quem coloca em mim a vontade dele, não eu, que tenho que fazer com que Deus realize a minha vontade. É Deus que coloca em nós o querer quanto o realizar. Muitos são aqueles que querem dar ordem para Deus. Não, está errado. Se não é inscrito no canal, se inscreva, tá bom? Então você entende o conflito da graça com a lei? São dois irmãos. O irmão mais velho, que é a lei, e o irmão mais novo. Nós também temos essa referência lá na parábola do filho pródigo. O irmão mais velho vai questionar a volta do irmão mais novo. Mas o pai vai dizer: esse meu filho estava perdido e foi achado. E o irmão mais velho, que representa a lei, vai dizer: engraçado, o senhor nunca fez um banquete para mim. O senhor nunca fez para mim uma festa e vai fazer para esse teu filho aí, que abandonou tudo, que largou tudo, que virou as costas. Porque a lei é a religiosidade imposta nas pessoas. E Jesus não me chamou para ser religioso. Jesus não me chamou para viver debaixo da tutela da religião. Ele me chamou para me viver o evangelho da liberdade. Não é da libertinagem, é da liberdade. Então, lá nessa parábola, você vai ver o filho reclamando com o pai. Dura coisa, né? Então, uma tipologia do quê? Do filho mais velho, que é a lei, com o filho mais novo, que é a graça. E a graça está sempre presente, desde Gênesis a Apocalipse. Favor não merecido. Agora, onde que entra a graça? Porque a graça, que é o Senhor Jesus, ele tem que vir. Porque ninguém conseguiu e nem conseguirá cumprir a lei na risca, a não ser aquele que morreu há 2000 anos atrás, que foi Cristo Jesus. Só ele cumpriu. Paulo vai dizer que é impossível que o sacrifício de Cristo possa se repetir. É impossível. Aleluia. Glória a Deus. Então escreva aí que você crê que hoje você vai alcançar a graça de Deus. É uma cura, é uma porta de emprego, é
o reconciliamento na família, é a paz. Ele é o príncipe da paz. Escreva aí o que você crê que a graça ela vai hoje te alcançar nessa oração que vamos realizar. Porque foi Deus que te trouxe aqui. E se você, porventura, está sendo, quem sabe, alvo da lei, do julgo da lei, da religiosidade imposta, Cristo está mandando te dizer que Ele te liberta hoje. Ele te liberta hoje desse julgo de religiosidade. Satanás é quem julga, é quem acusa, mas Deus não. O Senhor Jesus não. Quando ele vai livrar a mulher das pedradas, ele vai dizer para a mulher: vai e não peques mais. Ele não vai colocar alguém para ficar vigiando aquela mulher, aonde ela vai, aonde ela não vai. Ele não vai colocar alguém para ficar monitorando ela. Não. Ele vai dizer para ela: vai e não peques mais. Que aquele que é alcançado pela graça, nova criatura é em Cristo Jesus. Eu quero crer que alguém aí está sendo alcançado por essa palavra simples, mas libertadora. Eu e você, os gentios, em outra oportunidade, vamos falar disso, fomos alcançados pela graça que Cristo nos concedeu. E Ele está te dando a oportunidade hoje de você receber o favor não merecido através desta live aqui. Amém? Coloque aí qual é o favor que você precisa alcançar de Deus. Porque está aqui, ó. Suplicai, e o mais forte, né? Está no Antigo Testamento. Suplicai o favor de Deus, que nos conceda Ele a sua graça. Que maravilha. A graça vai te alcançar hoje. A graça vai te curar. A graça vai te libertar. A graça vai restaurar tua família, teu casamento, regenerar teu filho, tua filha. Só Ele pode ter esse poder. Então fecha os teus olhos e deixa o profeta orar. Porque há mais de 35 anos eu vivo debaixo dessa graça divina. E tenho visto ela continuamente se manifestando. Não tem a ver comigo, não tem a ver com você, não tem a ver com outras pessoas que Deus usa, tem a ver com a vontade de Deus. E a vontade de Deus ninguém pode parar, ninguém pode impedir. Se Ele quiser agora, Ele te abençoa, Ele abre a porta, Ele te levanta, Ele te exalta, Ele te liberta. Se Ele quiser agora, Ele muda o teu cativeiro. Então, suplicar o favor de Deus. Eu suplico agora, Senhor, o teu favor por essa pessoa que foi alcançada. O Senhor está dizendo para ele, para ela,
seja livre, seja liberto, em o nome do Senhor Jesus. Ó Deus, que haja uma conversão, como diz, uma metanoia, uma mudança de direção, que o Senhor, em nome de Jesus, possa, através dessa palavra, estar alcançando essa pessoa e libertando ela e tirando, Senhor, da mente dela, em nome de Jesus, todo fardo, todo peso de pecado, de acusação, e que ela possa nascer do Espírito Santo, e que ela possa passar a ter um relacionamento de filho para com o Pai, como o Senhor Jesus todo o tempo dizia: eu vim para fazer a vontade de meu Pai. Orai, abandara, sob a candarábia. Oh, aleluia, seja alcançado pela graça agora. Se é uma cura, Ele tem a cura. Se é a paz, Ele tem a paz. Ele é o príncipe da paz. Aleluia. Oh, glória, sob a bandeia, candarábia. Aleluia. Se é uma bênção familiar, Ele, aleluia, toca na família agora. Eita, meu Deus, nós nem merecemos, mas a tua graça, como disse Paulo, nos basta. Urabandori candarábia súbia, recebe aí em nome do Senhor Jesus o favor de Deus. Eu suplico a Ele em favor da sua vida, da sua casa, da sua família, do seu lar, dos seus projetos. Eu suplico a Ele em favor da sua vida, a necessidade que você está precisando agora. E se você já sabe a frase que nós sempre declaramos, declare ela aí comigo: dias melhores virão. Aleluia. Glória a Deus. Recebe a graça dele aí na sua vida. Ele te alcança aí agora. Amém? Deixa o seu like, deixa o seu pedido de oração para mim estar intercedendo por você, suplicando sempre por você. Se não é um inscrito no canal, se torne um inscrito aqui no canal, faça parte dessa família abençoada. Eu creio que o poder de Deus te alcançou aí. E que você, em poucas palavras, deve ter conseguido entender o que é a graça e o que é a lei. Amém? Lembrando, a lei não foi abolida. Não. Foi cumprida por Jesus. Porém, a graça, em outra oportunidade, permitindo Deus, vamos falar melhor disso, porque é muita informação para querermos. A graça, ela antecede, ultrapassa, vamos botar assim, a lei. Em que aspecto? No aspecto em que devemos fazer além do que a lei pede, porém com um detalhe: não por imposição, mas por relacionamento com Deus. Por isso Jesus vai dizer: se te pedir a túnica, dê a capa também. Isso é a graça. Se te fizerem andar uma milha, ande duas. Isso é a graça. Ele vai dizer: se a vossa justiça não exceder a muito dos fariseus e saduceus, de nada adianta. Então tem pessoas que estão vivendo na lei,
enquanto a lei ela já foi cumprida por Cristo. Não foi abolida, foi cumprida. Então não preciso hoje, preste atenção, para não haver aqui uma confusão de entendimento. Porém, eu me refugio hoje naquele que pagou na cruz o jugo da lei. Consegue entender isso? Eu creio que sim, porque o Espírito Santo te dará o entendimento. Eu fico por aqui, fico com Deus. Até a próxima oportunidade aqui no YouTube, tá bom? E nós vamos, com certeza, estar comentando aqui. E aperte o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo, nenhuma mensagem, amém? Nenhuma oração para edificar a tua vida. Reveja essa live, reveja de novo quantas vezes for preciso, porque Salomão vai dizer, né? Compra o ensino, compra. Tem coisas que nós, né, pagamos para ter, mas a gente tem prazer em dar de graça para as pessoas. Embora isso não é o princípio bíblico. Mas o prazer é tão grande de compartilhar algumas coisas que nós não olhamos para o outro lado da moeda. Então Salomão vai dizer, compra o ensino e dele não abra mão. A coisa mais rica que você possa ter é o conhecimento. Porque a Bíblia vai dizer, o meu povo sofre por falta de conhecimento. Espero que você tenha um pouco aqui comigo nessa oportunidade, ter, em nome de Jesus, alcançado da parte de Deus algo que lhe abençoou, que lhe edificou. Amém? Beijo no coração, forte abraço, teu amigo e profeta Bispo Leandro Melo. Fica na paz.